dia, meu amigo e minha amiga. Que nesta quarta-feira a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Que o amor do Senhor, o renovar de Deus esteja sobre você. Que a vida de Deus esteja sobre você, em nome de Jesus. Eu quero ler contigo hoje um texto que está na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 6 em diante. Nós estamos fazendo uma série aqui de mensagens. Hoje é o episódio número 17 já dessa série, onde estamos lendo toda a primeira carta de João. Se você não ouviu os episódios anteriores, convido você a procurar lá no Amazon Music, no Deezer, no Spotify. Lá, procura lá o canal Devocional de Fé, você vai encontrar e tem todos os devocionais lá. Também no nosso site www.encontrosdefénh.com.br, você vai lá em Devocional de Fé, tem todos os devocionais ali, você pode ouvir o Devocional de Fé. Eu vou dizer de novo o site www.encontrosdefénh, sem acento, né? Encontros de Fé sem acento, NH, que é de Novo Hamburgo, .com.br. Lá tem todos os episódios do devocional. Você pode estar ouvindo o devocional que você quiser, do dia que você quiser, tá tudo gravado lá. Você clica e escolhe a mensagem. Então essa série hoje nós estamos indo para o final, já estamos no final de 1 João, né? No final já do livro, estamos no capítulo 5, mais uns 2 ou 3 dias vamos terminar esta série. E a primeira carta de João ela é muito forte, ela traz ensinamentos profundos para a igreja, sobre a vida prática, mas também sobre fundamentos da nossa fé. E hoje o que nós vamos ler aqui diz respeito a um dos fundamentos da nossa fé, sobre o testemunho que Deus dá de si mesmo e sobre aquilo que Deus tem guardado para nós e de que forma Deus prova para nós a sua presença, a sua existência. Vamos ler 1 João capítulo 5, versículo 6, diz assim: aquele que veio por meio de água e sangue. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há 3 que dão testemunho: no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Os 3 são os que testificam, e 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, esse é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida eterna. Aquele que não tem o Filho não tem a vida. Queridos, a primeira coisa que nós devemos prestar atenção nesse texto é que João, ele está falando a respeito de Jesus e sobre a importância de crermos em Cristo, colocarmos a nossa fé em Jesus Cristo. Isso para nós cristãos hoje do século 21 parece algo muito simples. Mas no primeiro século da igreja, que é quando João viveu, os judeus faziam oposição forte aos cristãos. E eles negavam que Jesus era o Cristo. Os judeus que não haviam se convertido ao cristianismo, é óbvio, né? Porque nós calculamos que mais ou menos a metade dos judeus se converteram à fé cristã naquela época. Foram eles que espalharam o evangelho. Os 12 apóstolos eram judeus, né? João era judeu, Jesus era judeu. Mas há judeus que se negaram, principalmente os religiosos, aqueles que eram da religião judaica e tinham autoridade na religião. Esses, especialmente os fariseus, negavam que Jesus era o Cristo.
se colocavam em oposição a Jesus, usavam de artifícios e mentiras, interpretavam a Bíblia de uma forma errada e até hoje eles estão, os seus descendentes, esperando o Messias. E é muito bonito o que está acontecendo no meio dos judeus hoje. Muitos judeus estão se convertendo a Jesus Cristo porque simplesmente lendo a Bíblia se dão conta que aquele Messias prometido pelos profetas já veio e está perfeitamente resolvida essa situação, as profecias em Jesus Cristo. Então eles leem o Antigo Testamento e agora eles leem também o Novo e eles se dão conta de que há 2000 anos atrás os seus familiares, seus amigos, seus ancestrais foram enganados por Satanás. E há muitos grupos de judeus messiânicos hoje em dia. O que são judeus messiânicos? São pessoas que guardam a tradição da religião judaica, mas que agora creem que já veio o Messias e o Messias é Cristo. E é muito bonito isso. Então naquela época, João estava falando e tentando dar aos homens que acreditavam em Deus provas, e testemunho de que Cristo é o Messias, aquele que havia de ser enviado já tinha vindo. E aqui ele vai falar de alguns testemunhos, ele diz, olha, o Espírito de Deus é o que dá o testemunho, porque o Espírito é a verdade. Veja, a maior prova de que Deus é Deus, de que Deus existe, de que Jesus é o Filho de Deus, não é eu que vou te dar. Eu poderia parar aqui e te dar um monte de provas históricas, eu sou um historiador, professor de história, eu amo história e eu posso te provar pela história que Jesus existiu e que Jesus é o Filho de Deus. Existem cientistas que dão provas científicas, existem homens de Deus de várias áreas da biologia que dão provas de que Jesus é o Filho de Deus. Mas João fala que a prova mais poderosa é aquela prova que vem pelo Espírito de Deus. Porque quando Deus fala pelo seu Espírito no coração de uma pessoa, isso é algo impossível de ser rejeitado. Por que o Evangelho de Jesus Cristo continua crescendo apesar de toda a tecnologia, de toda a ciência, apesar de tanta negação de Deus que existe hoje na Terra, apesar de tantas pessoas fazendo propaganda contra Jesus, haverem tantos prazeres imediatos, tantas possibilidades de coisas erradas, tantas falsas religiões, existem milhares de religiões no mundo, milhares de ditos caminhos. Por que a fé em Jesus Cristo continua crescendo? Por que Deus continua sendo adorado em todas as nações? Por que a fé cristã cresceu de forma avassaladora e um grupo de 12 homens que eram de um pequeno povoado, de uma pequena região, que eram oprimidos, que estavam ameaçados de morte pelos romanos, como é que esse grupo cresceu a tal ponto de se tornar a maior religião do mundo hoje, com 2 bilhões de adeptos? E por que o cristianismo continua crescendo? Queridos, prestem bem atenção, a explicação não está em nenhum aspecto humano. A explicação está no poder do Espírito Santo. Porque todas as religiões são pregadas mundo afora. Mas quando a verdade é pregada dentro de um homem ou de uma mulher, quando a verdade chega no coração pelo ouvido, lá dentro o Espírito Santo confirma e diz, esta é a verdade. Quando você ouve a pregação do Evangelho, não é a eloquência do pastor, do pregador, do padre que faz a diferença. Não é a nossa capacidade humana de convencer as pessoas, mas é o poder do Espírito Santo que dentro do homem e da mulher convence. E aqui João fala assim, ele diz, existem 3 testemunhos na terra. No céu existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas na terra tem 3 testemunhos. E ele fala que os 3 testemunhos são o Espírito, a água e o sangue. O Espírito é o Espírito de Deus, esse que eu estou falando. E o que ele está dizendo com água e sangue? Gente, o sangue, obviamente, é o sangue de Jesus vertido na cruz. É o sacrifício, é a prova que Jesus morreu. Tem muitas testemunhas, ele morreu, ele derramou seu sangue, o sangue do perdão dos nossos pecados. E o que é essa água? Aqui daí os estudiosos têm 2 possibilidades do que seria a água que João está falando. Um caminho seria de que esta água é a água do batismo. Quando nós nos batizamos, esse lavar que Deus faz, essa transformação na vida de um homem. E outros falam que esta água seria aquela água que jorrou de Jesus quando os
os romanos cravaram uma lança do lado de Jesus, provando que de fato ele morreu. E cientificamente os cientistas dizem que não teria como terem inventado que saiu água do peito de Jesus. Por que saiu água? Porque quando uma pessoa está em asfixia, começa a juntar água no pulmão. E Jesus, na crucificação, estava ficando asfixiado, não conseguia respirar. E pelo muito esforço começou a juntar-se água no pulmão de Jesus. É assim que uma pessoa morre numa cruz, asfixiada. E então cravam uma lança no seu peito, do lado, embaixo da costela. O que essa lança faz? Ela perfura o fundo do pulmão e jorra, a Bíblia diz que jorra água e sangue. Essa água é a água que estava no pulmão. E isso prova que de fato Jesus foi morto, pois ninguém com uma perfuração no pulmão consegue sobreviver. Então, aquela teoria dos muçulmanos de que Jesus apenas desmaiou na cruz é uma mentira, porque não pode um homem, principalmente naquela época que não havia cirurgias profundas, não havia tecnologia para isso, mas ainda hoje uma pessoa que tem uma perfuração no pulmão e fica horas ali, é retirado, que jorra água e sangue, esta pessoa está morta. Com certeza essa pessoa morre. Então aqui João está dizendo o seguinte: olha, eu tenho 3 provas para vocês. Primeira, que Jesus de fato morreu. Segunda, que Jesus ressuscitou. E a terceira, que ele enviou o Espírito Santo. Aleluia, ele morreu pelos nossos pecados. Ele ressuscitou porque ele é o Filho de Deus. E ele enviou o Espírito Santo. E o Espírito está sobre a terra convencendo os homens do pecado, da justiça, do juízo. O Espírito de Deus está transformando corações hoje. O seu e o meu coração. E essas são as provas que eu dou a vocês. É isso que João está dizendo. Nesta quarta-feira, dia 22 de março de 2023, eu continuo dizendo o que João falava. E a palavra continua falando aos corações. Por quê? Porque Deus está vivo, porque Jesus está vivo e porque Ele lá do céu envia o seu Espírito, o seu sopro sobre a terra, e esse Espírito testemunha a todo o coração que Ele é o Filho de Deus, que Ele vai voltar, que haverá o dia do juízo e que hoje podemos nos arrepender e receber uma nova vida. Aleluia! Deus tem uma nova vida para você, meu amigo e minha amiga. O Evangelho não é para gerar em você medo, não é para gerar em você nenhum tipo de condenação. O Evangelho é a boa notícia que Deus ama você e que você tem a chance hoje de ser transformado pelo poder do Espírito Santo. Você quer hoje entregar a sua vida a Jesus? Você quer hoje contar com a ajuda dEle? Então vamos orar, vamos nos entregar a Jesus, vamos receber pela fé a verdade em nossos corações. Pai, nós oramos hoje em nome de Jesus e declaramos o Teu poder sobre a vida deste homem, desta mulher, deste amigo que nos ouve. Declaramos, Senhor, o Teu poder operando nos corações, tirando toda incredulidade, toda dúvida, toda incerteza, toda mentira. Pai, que aquelas mentiras que Satanás tem semeado no coração deste homem, quem sabe dúvidas sobre a Tua existência, quem sabe dúvidas sobre a Tua ressurreição, sobre a Bíblia, Senhor, que essas dúvidas todas sejam hoje, Senhor, retiradas desse coração pelo poder do Espírito Santo. Eu declaro em nome de Jesus o seu coração liberto da incredulidade. O Senhor diz: eu estou contigo, o meu Espírito se move em você. Pai, em nome de Jesus eu declaro este homem, Senhor, uma nova criatura, esta mulher uma nova criatura. Eu peço, Pai, derrama sobre esta pessoa um sopro de vida, e que este homem, agora que recebeu o Espírito Santo, esta mulher agora que recebeu o toque do Teu Espírito, venha passar pelas águas do batismo, e lá, Senhor, nas águas, venha ser lavado pelo Teu sangue, receber uma nova vida. Pai, em nome de Jesus, eu declaro um novo tempo sobre esta vida, um tempo de alegria e esperança. Que cada amigo que está aqui seja renovado na fé hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, meu amigo. Que você possa aprender mais da Bíblia, da Palavra de Deus. Que esta palavra renove o seu coração. Um grande abraço e até amanhã. E faz uma coisa agora, compartilhe o devocional com as pessoas que você ama. Manda para os seus amigos, para a sua família. Compartilha. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar mais e mais pessoas através de você. Um grande abraço e até amanhã.